Olá, meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, que nos acompanham no nosso canal do YouTube, especialmente quando falo sobre a maçonaria. Em nosso último vídeo que falamos sobre a maçonaria e o maçom, nós falamos sobre o maçom e o relacionamento com os filhos e sua educação. Hoje nós tentaremos falar um pouco sobre uma reflexão sobre a maçonaria no século XXI. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todas as pessoas que nos acompanham, irmãos, cunhadas, sobrinhos, ou qualquer outra pessoa que se interesse pelo assunto, que ao assistir nossos vídeos, façam sua inscrição em nosso canal, nos ajudem deixando like, fazendo comentários, para que a gente melhore o conteúdo do canal. E assim poder informar melhor a todos vocês. Bom, a maçonaria, a sociedade moderna hoje, e a maçonaria, ela fica perplexa, a sociedade, ao assistir simultaneamente à ruptura de antigas estruturas societárias e a emergência de uma nova ordem mundial. Acompanhar as mudanças em curso no mundo e estar afinado com a sua diapasão e implicações são deveres de todo ser mortal que deseja administrar relativamente bem sua vida neste plano do universo. Refletir para reconstruir poderia ser o lema a ser adotado pela atual geração de maçons nesse limiar do terceiro milênio. Frequentemente, coexistimos com outros e com o mundo, afastando-nos uns dos outros, desconfiando uns dos outros, destruindo as condições críticas para a nossa existência. Nós vivemos em conflito com a ordem natural das coisas e em desacordo com nossa dimensão biológica. Nós, seres humanos, por natureza, temos necessidade de explicações. Precisamos urgentemente entender a nós mesmos, compreender os outros e também o mundo em que vivemos. Dessa necessidade nasceu a ciência moderna, que é uma das aplicações práticas dela, que originou-se a tecnologia moderna. Entretanto, há outros domínios de nossa existência que não podem ser explicados pela própria ciência. E neles a ciência não atua, ou não faz de um modo objetivo, com que opera no lado concreto do nosso viver. Esses domínios subjetivos, eles incluem, por exemplo, valores, sentimentos, emoções, paixões, intuições, etc. E afetados pela crise civilizatória em curso, os maçons necessitam de se reorientar, de reorientar seu modo de pensar, de seu modo de sentir e de viver a maçonaria. A essência da atividade maçônica é a inclusão do outro. As sociedades administradas totalmente resultaram em sociedades mercantilizadas, quase que totalmente.
E estes fatos da vida são parte do nosso cotidiano. A maçonaria, ela opera nessa realidade cultural. Nossa tarefa é questioná-la, analisá-la e transformá-la. E nosso sucesso em realizar essas tarefas pode ser diferente entre o desencanto e a esperança. Não existe, portanto, uma diferença abstrata e poética, mas sim aquela que gera a vontade e a ação. O lema iluminista, que diz respeito à liberdade, igualdade, fraternidade, exprime as aspirações teóricas da sociedade maçônica que, se atingidas, levariam a um alto grau de aperfeiçoamento de toda a humanidade. Ao construir uma narrativa sobre o assunto, nos aponta em qual lugar da sua participação nos acontecimentos que provocam tal revolução. Os maçons produzem uma autorreferência a respeito de suas posições. E ao mesmo tempo em que mostram qual a posição dos representantes, que sejam até católicos, frente a tais acontecimentos. Diante dessas composições, os maçons, ele tem como objetivo, que é o que nos parece mais claro, é pretender mostrar não somente as suas posições de envolvimento com a concretização e defesa desse ideário revolucionário e liberal, colocando-se, por óbvio, como referência, em detrimento às posturas assumidas pela hierarquia e a maneira como esta hierarquia se comporta ao longo dos acontecimentos que provocam, que é provocado pelo regime atual no século XXI. Ao escolherem como fórmula as inovações do século XXI, os maçons guiam-se com objetivos precisos. Objetivo de questionar o caráter institucional, ético e político. Enquanto grupo, ordenam-se mais pela busca de benesses e não de interesses particulares, mas em uma verdadeira preocupação com o destino da nação e do seu povo. Tais afirmações dos maçons a respeito dos representantes, no momento da publicação de debates, questões fortemente combatidas, todas elas em prol da população, pelos maçons, ao legitimarem a sua participação nos eventos em prol da população, os maçons pretendem mostrar que a aprovação de tal lei, que se constitui em um retrocesso, defende a preservação de um Estado em que venha a dar privilégio não apenas a uma parte da sociedade, mas sim a sociedade como um todo. Ao ressaltar o fato, os maçons demonstram que desejam mudança no regime. E nesse sentido, os maçons chamam a atenção para a liderança exercida por vários companheiros em favor do processo revolucionário.
muitos deles figuras importantes, tanto no seio das instituições, quanto na política e nos espaços intelectuais e culturais, às vezes exercida até por profanos. E tudo isso através de tal recurso é que os maçons tinham como objetivo demonstrar o grau de enraizamento maçônico na sociedade brasileira. Isto formulando a visão de que o papel do maçom não se encerrava na dimensão ritualística ou organizacional da instituição, mas, sobretudo, no processo de debate e na nação, para a nação, e em momentos supostamente difíceis para essa nação, principalmente quando eles representavam transformações que iniciaram um novo momento na organização política de nosso país. Para compor tais justificativas, podemos observar como os maçons manejam e produzem narrativas e a visão necessária no sentido de legitimar as suas posições. Vejamos que figuras importantes de grande relevo no movimento liberal e da Revolução foram membros ativos da ordem maçônica. Podemos citar João Pessoa, um dos vultos da Revolução, que foi um grande maçom e morreu com os braços cruzados sobre o peito como um autêntico cavaleiro Rosa Cruz. Podemos citar Maurício Lacerda e Nereu Ramos, também nossos irmãos, que foram recepcionados pela maçonaria pernambucana em uma caravana liberal. Podemos citar Adolfo Bergamini e Evaristo de Moraes, que são figuras de relevo no Grande Oriente do Brasil. J.J. Seabra, que foi um maçom do mais alto grau. Podemos citar aqui Marrei Júnior, que foi grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo. Portanto, a maioria dos amigos mais dedicados, certo, de João Pessoa e que formavam linha de frente na heróica resistência paraibana, certo, são expoentes da maçonaria, tal como Mário Castro, que foi grão-mestre do Grande Oriente de Pernambuco, um autêntico líder liberal nesse estado. Podemos citar Rafael Salvatório, que foi grão-mestre do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, que morreu lutando pela Revolução. Podemos citar aqui Flores da Cunha, Adalberto Correia, Raul Filho, Léo da Costa e tantos outros maçons que formaram na vanguarda da incontida avalanche gaúcha e na Revolução e atuação sociopolítica nas décadas de 30 e 40, lá em Pernambuco. Ao alencarmos essas lideranças que assumiam o papel de destaque, tanto no interior da maçonaria quanto fora dela, o interesse dos maçons era o de construir uma imagem da instituição com o objetivo de legitimar a ligação entre a maçonaria e todo o ideário e as ações defendidas por eles, colocando assim no lugar de um dos agentes de transformação e de alguma forma compondo, mesmo que simbolicamente, um panteão maçônico a partir do ponto de vista da própria maçonaria.
falamos da descrição do assassinato de João Pessoa, ela serve de maneira como legítima ao segundo propósito por nós aqui aventado, que seria o de ressaltar o simbolismo maçônico. Ao se realizarem isto, carregavam suas narrativas dentro de um viés de forte dramaticidade. Ao destacar o ato de morrer com as mãos cruzadas sobre o peito, mostrava a João Pessoa o evento como um exemplo de atitude que seria esperada dos verdadeiros maçons. Também que, se necessário, defender com a própria vida os ideais nos quais acreditavam. Como com a nova ordem política, no interior da maçonaria, nós percebemos um momento de reorganização institucional, que a partir dos novos rumos que a sociedade enfrentou no século XX, frente à nova realidade em que a maçonaria passou por várias modificações internas, com objetivos muitos mais claros, inserindo nos debates e demandas que ganhavam novos espaços públicos através de posições marcadas, além de retomar e mantendo as estratégias de ação. Além disso, como a de permanecer incentivando o processo de interiorização, no sentido de que a mesma continuasse a ter a maior ocupação territorial e que contribuiria num processo de maior representação nacional. Além desse aspecto, no campo da discussão política social, observamos, por parte da maçonaria, o enfrentamento com antigos e novos atores sociais e políticos, que ao mesmo tempo traziam debates antigos e novos. O tema, ou este tema, como está sendo discutido pelos maçons, do ponto de vista institucional e enfrentamento aos ideários representados no país pelo integralismo e que passou a se constituir num dos temas de debate na sociedade, no qual a maçonaria não pode e jamais deve fugir. E este debate entre ideário maçônico e o ideário integralista representa, no campo da política, um choque entre as posições de defesa dos ideais de matriz liberal, que sempre constituíram bandeira de ação da maçonaria. Essa bandeira de ação da maçonaria eram esses ideais, frente ao conservadorismo e defesa de uma lógica tradicional e antiliberal. Conflito este que se salientou no interior da cultura da política mundial e, por que não dizer, brasileira, ao longo das décadas. Sob esse ponto de vista, podemos antever que, por parte da maçonaria, a preocupação em deixar visível a sua inserção no interior dos grandes debates nacionais, apelo importante, no sentido da formação de uma representação preocupada em deixar expressa a vitalidade da instituição, frente ao ideário contrário
às preocupações propostas através de um espaço e de novos templos. Se observarmos até o mês de outubro do ano de 37, ano em que a maçonaria teve as suas atividades suspensas pelo governo do Estado Novo, o governo de Getúlio Vargas, existia no estado de Pernambuco 28 lojas maçônicas, distribuídas nas principais micro-regiões do estado. E deste quadro, se comparado à década anterior, é possível contabilizar o surgimento de 8 novos núcleos maçônicos, tendo como recorte cronológico o período que se estende do ano de 29 ao ano de 37. Este processo de difusão ele foi desencadeado pela maçonaria pernambucana, que seguia a lógica da estratégia de interiorização e reorganização institucional. Isto foi um processo ocorrido desde o início do século XX e com fase de avanços e recuos. Meus irmãos, já demandam mais de 20 minutos. Nós esperamos ter contribuído com todos vocês. E para não ficar cansativo, vamos ficar por aqui, desejando a todos um tríplice e fraternal abraço e nos comprometendo em breve a lançar outro livro falando de maçonaria. Forte abraço e um tríplice e fraternal abraço.